Boa noite, Natal. Boa noite, Rio Grande do Norte. No ar, o programa Conexão Enem, nesta quinta-feira, 21 de março de 2019. Dia importante na história do país, triste, infeliz, mas dia importante na história do país. Hoje, com mais uma prisão de um ex-presidente da República, não é? É a Polícia Federal trabalhando e trabalhando bastante. O Conexão Enem é a sua revista digital. Está aqui já apurando, já comentando assuntos que aconteceram hoje, né? O Conexão Enem é um programa ao vivo, como você já sabe, aqui pela TV Assembleia. E nós reprisamos amanhã, sexta-feira, às 17h30, sábado, 16h30 e domingo, às 16 horas. Maior audiência, inclusive batendo o Campeonato Carioca. Ok? Conosco hoje para debater um tema super bacana, muito importante mesmo. Nós vamos receber dois professores. No primeiro bloco de meia hora, o professor que já está aqui comigo de Biologia, João Gabriel. Vamos mostrar o João Gabriel aí, produção? Vamos lá, Geraldo. Cadê João Gabriel? Olha aí, João Gabriel já está aqui conosco. Daqui a pouco vai debater, vamos debater, fazer uma análise da tragédia de Brumadinho, análise ambiental, análise social, porque no segundo bloco vem ele, que já é figurinha carimbada do nosso programa, o professor Agenor Florencio. No segundo bloco vai debater sociologia, ele, o pai do Walter Neto, aniversariante do dia hoje, grande Walter Neto. Hoje nasceu, no dia 21 de março, nasceu o atual presidente da República, nasceu o Ayrton Senna e nasceu também o Walter Neto. Olha aí, ó, segundo o Agenor, 3 mitos, né? Segundo o professor Agenor, 3 mitos. Gente, vamos começar e você sabe, para participar do nosso programa, nos ajude a fazer o programa, participa aqui, ó, pelo WhatsApp, né? Olha o sinalzinho do WhatsApp, é 98840-2912. Mande sua mensagem, sua pergunta, seu alô, mande a sua crítica, a sua sugestão e ao mesmo tempo em que você participa do programa, você está concorrendo hoje a um par de ingressos para o Cinépolis. Olha aí, é um par de ingressos que vale até dezembro. Você pode até esperar isso aí depois do Enem, tá? É praticamente atemporal. Você pode usá-lo até dezembro, ok, gente? Então, participe. Como é que eu faço para participar e ganhar o par de ingressos do Cinépolis, professor João Maria? Entra lá na página do Conexão Enem Natal no Instagram, segue. Começa a seguir o Conexão, aí já está aí, ó. Começa a seguir o Conexão Enem Natal, clica lá, seguiu, vai lá, curte a foto e manda uma mensagem para a gente aqui no WhatsApp dizendo que está vendo o programa, mandando sua pergunta, que automaticamente você está participando, ok? É isso. No final do programa nós vamos dizer o nome do ganhador. Vamos começar. Boa noite, João Gabriel. Boa noite, professor João Maria. Mas, rapaz, tudo bem, João? Tudo bom, meu? Eu fiquei sabendo, agora estou chocado aqui, fiquei sabendo que você foi meu aluno, rapaz. Foi aluno em 2006 no Henrique Castriciano. Olha aí, Henrique Castriciano, que hoje faz parte do Complexo Noil de Ramalho, a quem nós queremos agradecer. Eu passei 17 anos da minha vida ali naquela escola, devo muito àquela escola, foi onde eu comecei. Eu me criei ali no Henrique Castriciano, né, na Escola Doméstica de Natal. E é uma escola pela qual eu tenho muito carinho. E hoje é um dia muito importante para mim, porque o Henrique Castriciano aniversariou na semana passada. Né? 32 anos. 32 anos. E desses 32, 17 eu passei por lá. Né? Ou seja, mais da metade. Eu estive lá no Henrique Castriciano, uma escola pela qual eu tenho muito carinho mesmo. E, João, estou muito feliz porque nós temos aqui um ex-aluno, né? Um ex-aluno meu e um ex-aluno do Henrique. Que bacana que você é ex-aluno de uma escola em que hoje você é professor. A gente tem mais carinho, né? Perfeitamente. Quando, na verdade, a emoção é outra, na verdade? Sem dúvida. Eu só tenho a agradecer essa instituição porque me colocou lá, né? Todo o conjunto de professores me colocou lá onde eu queria, que era na UFRN, né? Consegui fazer minha graduação, depois meu mestrado e hoje sou professor da instituição, né? Olha, que bacana. Essa é uma história bonita. Fico muito feliz também. E hoje, João, a gente vai debater uma temática fundamental. E eu estava dizendo nos bastidores, ali conversando com você, eu acho que essa temática é muito importante para o Enem 2019. Então, eu acho que vocês foram muito felizes, porque essa é uma aula da escola, né? Pode pôr até o primeiro slide aí na tela, produção, para a gente ver, para mostrar aqui para o nosso telespectador, por favor. Joga o slide, produção, vamos lá. Aí, ó. Uma aula que vocês já fizeram lá no Henrique Castriciano, né, no Complexo Noil de Ramalho, catástrofes ambientais, então tá aí até o slide, né, que a gente fez questão de manter. Vocês já trabalharam e eu dizia que é um tema em que vocês foram muito felizes,
né? Porque é um tema, tem tudo a ver com a redação deste ano. O perfil de redação, pode voltar, produção. O perfil de redação deste ano, provavelmente, eu não sou vidente, mas de vez em quando a gente consegue acertar o tema aí, nos últimos tempos, mas tudo indica que vai dar uma mudada de lado, vai para uma temática mais tradicional, como a dessa, que é uma questão atemporal e podemos dizer que não tem tanta influência sociológica. Daqui a pouco Agenor vai falar, vai discordar do que eu estou dizendo nesse aspecto, mas ele entendeu o que eu quis dizer. Influência sociológica é do aspecto social, das influências mais atuais, das discussões sociais atuais. Tem sociologia em tudo, e Agenor vai mostrar isso daqui a pouco na nossa aula. Então, vamos lá para a gente adiantar. O WhatsApp, o celular já está vibrando aqui. Vamos discutir, vamos ver lá um primeiro slide. O que é que você vai falar para a gente aí, João? Pode ficar à vontade, põe na tela para aí. Vamos falar de finitude dos recursos naturais. O que é que você falaria disso? Fica à vontade, João, agora é com você. Boa noite, pessoal. Esse tema é bem, além de trágico, né, deve ser recorrente na redação do Enem, pode ser um assunto importante a vir a cair, mas antes da gente chegar de fato na tragédia, em toda a questão ambiental que ocorreu, todos os impactos, faz uma breve introdução sobre todo o histórico de uso de recursos naturais, de como as populações elas se organizam para poder utilizar esses recursos. E isso depende diretamente de alguns fatores. Por exemplo, você vai ter a tecnologia e outro. Pode slide? Pode slide. Joga no slide aí, produção. Só para a gente acompanhar esse fluxograma, que é uma sequência do globo terrestre, né, do planeta, do que aconteceu. Nós temos o desenvolvimento da civilização, então, conforme a civilização se desenvolve, ela vai ter aumento de tecnologias, desenvolvimento de novas tecnologias, e isso causa uma explosão demográfica, que é o aumento da população. Você vai ter maior qualidade de vida, você vai ter a população crescendo em números e melhores recursos. E isso, você, obviamente, vai utilizar mais os recursos naturais. Então, todo o espaço natural, tanto exploração, como a gente vai ver, dos minérios de ferro, dos oceanos e de tudo que for natural. E isso vai causar diretamente um desequilíbrio, pode vir a causar um desequilíbrio nos ecossistemas, porque como você está explorando um meio natural, esse meio natural ele é composto por diversas cadeias tróficas que se organizam. Quando você interfere, quando o homem interfere diretamente nesses locais, você pode vir a desequilibrar essas relações ecológicas que existem. E nós temos, como decorrência disso tudo, efeitos que nós consideramos pouco previsíveis. Alguns até consideram nada previsíveis, porque existem efeitos que a gente... problemas que nós podemos causar que só vão surgir depois de muitos anos após o início da exploração natural. Então, dá uma passada aí, João. Nós temos então a influência pouco previsível sobre populações humanas que utilizam os recursos naturais e sobre diretamente a biodiversidade, que é um conjunto, nós vamos ter um conjunto de tudo que for, como eu posso dizer, o conjunto de espécies do local, o conjunto gênico que você tem no local, a fauna, a flora, enfim, tudo que é relacionado à biodiversidade. E aí eu trago para vocês esse tema que é recorrente mundialmente, que é a sustentabilidade. Sustentabilidade, já havia algumas questões, e é forte as questões ecológicas no Enem, porque a ecologia é um dos pontos mais abordados em biologia. Isso era o que eu ia dizer, que ecologia, os professores... Pode voltar aqui, produção, para a gente... Eu ia dizer isso, João. Os professores que vêm aqui sobre biologia, este ano ainda não, você é o primeiro de biologia do ano, é o segundo programa, mas nas edições anteriores, eu pergunto qual o tema que mais... E eles caem sempre nessa temática, diz que a ecologia é muito forte, não é isso? Perfeitamente, porque a ecologia... a ecologia está ligada diretamente aos efeitos em que todos os comportamentos humanos vão estar modificando, né? Essas relações, tanto humanas, entre humanos e os humanos e a natureza, o meio ambiente, forma toda... e aí vem a ser um assunto de extrema importância, e como o Enem, ele trata dessa contextualização, o que a gente mais vê, né, questão, por exemplo, poluição, relações ecológicas, desequilíbrio ambiental, tudo isso influenciado pela tecnologia e por outras atividades humanas. Então o Enem, como quer contextualizar suas questões, acaba cobrando mais, focando em cima desse tema. Então vamos dar seguimento, o tema sustentabilidade pode ser
Pode ser não. O tema sustentabilidade no Brasil, ele começou a ser discutido ali pós 1950, por quê? Porque a gente teve um aumento no uso de recursos naturais. Na verdade, isso foi uma tendência mundial, né? E após aquela revolução industrial que aconteceu, muitos recursos eles começaram a ficar decadentes e escassos. E essa escassez... Perdão, professor. Não, antes você terminar, deixa eu só continuar, porque senão acumula muito. Volta aí, produção, para mim. O Edinaldo Pereira, aluno do HC, tá dizendo que está nos acompanhando e tá aqui curtindo o programa, querendo um alô. Alô, Edinaldo Pereira, do HC. Aí, Edinaldo. Né? O Miguel Cariello e o Pedro Dias mandam um alô para os melhores alunos dele. Né? Eu imagino essas figuras, né? São duas figuras. Deixa-me ver aqui, tem mais participando também. O João Gabriel, João Gabriel, Weber e Joseli, acho que é isso. São ex-alunos seus. São ex-alunos lá do HC. Exato. Hoje estudam no colégio Over. E estão mandando um alô aqui, estudavam lá e mandando um alô para você, tá bom? Continua, daqui a pouco eu leio mais recadinhos, manda sua pergunta também, participa, vai lá no Instagram do Conexão Enem Natal, segue o Instagram do Conexão Enem Natal, porque você está concorrendo ao ingresso, um par de ingressos do Cinépolis. Qualquer sala, hein? Qualquer sala, até dezembro. Vai, João, comanda aí. Perfeito. Então, seguindo o nosso raciocínio, após essa era de revolução industrial, os recursos começam a ficar limitados, a indústria tem necessidade de explorar mais ainda o meio ambiente e os cientistas começam a se questionar. Será que vai ter recursos naturais para as próximas gerações? Será que as próximas gerações terá disponível todos esses recursos que nós temos atualmente? Então começa a surgir essa ideia de que recursos devem ser reaproveitados, devem ser melhor utilizados e devem estar disponíveis para as próximas gerações futuras. Então você tem aí questões que você já deve ter acompanhado na mídia, né? A questão de, por exemplo, reciclagem. Reciclagem já começa a surgir nessa época de reaproveitamento desses materiais. Economia de energia, você tem todas aquelas campanhas de apague a luz e todo tipo de conservação. Isso tudo em meados aí, saindo dessa era e começando esse conceito de sustentabilidade. E quais são os desafios comuns, João? Então, os desafios comuns lançados, né, pós essa era, a perceber o que se deveria ser feito para poder preservar e ter, dentro desse conceito de sustentabilidade, você deve incluir algumas coisas. Por exemplo, a questão populacional, perceber que como a população cresce e ela usa muitos recursos, deve haver uma educação ambiental por trás disso, ou seja, a educação servindo como um apoio básico para que essa população cresça, mas de forma consciente. Questão de segurança alimentar. Antes os produtos eram produzidos em larga escala e havia muito desperdício. Não que hoje não haja isso, né? Não continua existindo, mas começar a perceber que o desperdício de certos tipos de alimentos, a grande indústria alimentícia, ela desperdiça muito em detrimento do lucro, né? Então, essa segurança alimentar para que futuramente possa todo mundo ter acesso à alimentação. Espécies e ecossistemas, então, começar a olhar as relações ambientais nos ecossistemas e todo o impacto humano que é causado. Quando você causa impacto ambiental sobre apenas uma cadeia trófica ali, a gente ter a noção de que a gente está desequilibrando todo um sistema. Indústria muito importante, a indústria começar a produzir de forma eficiente todas as suas mercadorias e pelo menos assim, o que eu vejo de ainda mais importante questão do Brasil, né, que é a produção de energia. Somos um dos maiores, se não o maior produtor, não estou com dado agora, mas de produção de energia eólica, né? Foram instalados diversos parques aqui no Brasil, já entrando nesse viés de sustentabilidade. Então, somos grandes produtores, pelo menos no quesito de energia. E recursos renováveis, né? Tentar eliminar ao máximo a dependência do uso do petróleo e começar a utilizar recursos renováveis e de forma a agredir menos o meio natural. Bom, bacana. E como está o Brasil nesse cenário ambiental, João? Acho que é o próximo slide aí. O que é que você poderia falar? Pode falar com mais calma, porque o nosso telespectador está em casa. Uma coisa é aquele seu aluno, né, que acompanha. Mas o Conexão Enem, como é a primeira vez que você está vindo, tem que te dizer, Conexão Enem, a gente tem a presença do pai assistindo, a gente tem
conta com a audiência do avô, da avó, da tia, a mãe, às vezes os pais acompanham com o vestibulando. A gente tem mania de dizer que o candidato vai fazer Enem, chama de vestibulando, né? Sim. Não deixa de ser o Enem, não deixa de ser um vestibular. Um vestibular, é verdade. Até pela origem da palavra vestibular, vem de vestíbulo, de porta de acesso. Então, assim, você pode até comentar mais calmo, porque o importante é que a gente trabalhe bem o tema, né? E que o telespectador em casa possa acompanhar. Mas lembrando que esta aula vai estar disponível no YouTube brevemente, já no máximo sexta, sábado, já está no YouTube. Você coloca lá Conexão Enem e no YouTube já encontra essa aula. A gente vai reprisar amanhã. Sábado e domingo, eu já disse os horários aqui, depois a gente até comenta novamente. Só para não atrapalhar aqui, para a gente não perder muito tempo, né? E você pode ir lá, tem uma imagem aí no Instagram do Conexão Enem Natal. Vamos lá, mostra aí, Geraldo, para a gente, o pessoal que está em casa ver. Ó, o Instagram, o que foi notícia no Instagram do Conexão Enem Natal esta semana. INEP cria comissão para verificar se questões do Enem têm pertinência com a realidade social. Né? Tá lá, então o Conexão Enem comenta sempre o que é importante sobre o Enem. Tá lá, toda semana tem uma postagem, 2 postagens novas, você pode seguir. E a outra também que foi assunto, INEP disponibiliza os espelhos da redação do Enem e nota de treineiros, também foi assunto, né, no Conexão Enem esta semana, tá bom? Então, Conexão Enem Natal sempre trazendo assuntos importantes, atuais sobre o Enem. Tá bom? Vai lá, vamos voltar para a análise ambiental da tragédia de Brumadinho, hoje com o professor João Gabriel, ele que é professor do Complexo Noil de Ramalho, foi aluno de lá, foi meu aluno em 2006, olha só. Olha, rapaz, abra aí, produção, eu tô quase da idade dele, eu tô achando que eu tô quase da idade dele. É, João. Você está bem conservado. Eu mudei muito, João? Não? Eu ia até comentar isso, o que você usa, né, para manter essa... Não posso revelar o segredo. Sim. João, brincadeiras à parte, é uma alegria sempre ter um ex-aluno aqui com a gente, né? E ele que foi aluno do Henrique, hoje é professor lá, brilhantemente, professor do Complexo Noil de Ramalho, e também é professor da rede pública. Quais escolas, João? A gente tem muito interesse também que o aluno da rede pública nos acompanhe, que nós tenhamos professores da rede pública aqui também. Você trabalha em quais escolas da rede pública? Perfeitamente, João. Eu sou também funcionário do Estado, né? Sou professor da rede pública e atuo em 2 escolas. A Escola Senador Dinarte Maris, fica em Mãe Luísa, e também a Escola Passo da Pátria, que fica no próprio bairro do Passo da Pátria. E se o pessoal estiver me acompanhando, né, já deixo um alô aí, pessoal, ó, ligado. Isso aí, você que está ligado, você e Mãe Luísa, do Passo da Pátria, das escolas em que o professor João, você que é da rede estadual, que está nos acompanhando, manda um alô também, diz qual é a sua escola, queremos vocês acompanhando o nosso programa. Vamos voltar? O Brasil no cenário ambiental, como é que está isso, hein, João? Vamos lá, vamos pôr na tela para João falar um pouquinho. E, João, preste atenção, você pode falar, e até olhando para a câmera, que você vai aparecer aí no cantinho, viu? Olha ali. Aqui é tecnologia do primeiro mundo. Então, galera, seguinte, o Brasil também tinha um dever, tinha o papel, né, de buscar entrar e assumir alguns compromissos com o ambiente, né? Porque o Brasil já desde muito tempo já tinha atividade extravista de extração de minérios, entre outras que demandam um custo natural. Então, o Brasil ele assumiu um compromisso em um evento muito importante que teve aqui no Brasil, dentro de uma conferência que se chamou Rio 92, também conhecida como Eco 92, e lá foi discutido um assunto que estava muito em pauta, que era a questão da emissão dos gases que causavam efeito estufa, um assunto muito abordado na época, e criou-se ao final desse evento um conjunto de compromissos firmados pelo Brasil que estabelecia que até 2021 o Brasil conseguiria atingir metas de emissões, entre outros assuntos relacionados ao meio ambiente. Como vocês veem aí na tela, a Agenda 21, conhecida como Agenda 21, você vai ter conservação de recursos naturais, proteção da atmosfera, combate ao desmatamento, perda de solo, prevenir poluição, detenção do extermínio de peixe, né, questão da pesca, e o que eu quero frisar, esse último ponto aí, que é o estímulo a uma... Ixi, agora tá longe. Enfim, mas é estímulo a uma... Para mim, gestão segura dos resíduos tóxicos. Gestão segura de resíduos tóxicos, que está diretamente ligado ao nosso tema geral, né? Essa gestão de resíduos tóxicos será proveniente, obviamente, de alguma atividade industrial.
A gente vai falar dos desastres ambientais. Deixa eu dar um giro aqui pelo WhatsApp. Como é que faz para participar do nosso WhatsApp, produção? Manda uma mensagem para que número 9, dê a chamadinha, não teve, olha aí, 98840-2912 e eu leio aqui na hora, sem problema. O nosso amigo Bernardo, telespectador do programa, tá mandando um alô. Olha, João, olha, tá vendo? Mas agora tem que ler com óculos, tá vendo? Olá, boa noite, queria um alô para ex-aluna e grande amiga Paula Tejano. Alô, Bernardo, mandando um alô para Paula Tejano. Você conhece aí? Foi uma. Você caiu, uma pegadinha, você caiu na grande pegadinha. Certo, obrigado, Bernardo. Ao ok, vivo, ainda bem que ninguém percebeu. É, valeu. Sim, um abraço pra Paula lá. Obrigado, um abraço pra Paula, viu? Paula, obrigado, Bernardo. Participe, continue participando dessa forma. Muito bem, você está muito empolgado, muito bem no Enem. Olha, vamos ver aqui, tem mais. Vamos lá, manda um alô para João, foi aluno dele no 8º ano, muito bom professor, Arthur. Hoje ele estuda no IFRN. Tem mais mensagens chegando, Luana do 9º ano do HC, melhor professor de biologia. E assim vem também, assistindo, ligado também nosso programa aqui, o nosso grande amigo Dudu Brito. Alô Dudu, Luiz Eduardo, estudando no Colégio SEI, ligado aqui no programa, obrigado pela audiência. Grande Luiz Eduardo Fonseca Brito. Quem mais aqui participando do nosso programa? Ah, sim, tem um alô mirim aqui. Um alô para Miguel e Melissa, filhinhos lá do nosso amigo Rosenildo. Beijão, Miguel e Melissa. Beijão do professor, hein? Obrigado pela audiência, viu? Filho do nosso amigo Rosenildo, ligadinho aqui no programa. É um programa da família inteira. Daqui a pouco eu dou outro giro no WhatsApp para você continuar. Valeu, meu amigo. Obrigado. Vamos lá. Continua, desastres ambientais no Brasil, um breve histórico. Volta aí para nosso amigo João. Então vamos lá, gente. Só para a gente ter uma ideia que o Brasil não é a gente vê essas duas últimas maiores tragédias, né, a de Mariana e a de Brumadinho, mas para a gente ter uma ideia de como o Brasil ele tem um histórico bem antigo, né, na questão de catástrofes ambientais. Vou trazer para vocês alguns acontecimentos que marcaram a mídia, alguns dos mais famosos, né? Tem alguns mais reduzidos, mas para vocês terem uma ideia de como o Brasil ele trata, né, essas questões ambientais e parece que até ser uma coisa corriqueira, né, durante os anos. Vamos lá, João Maria. Vamos lá. Olha só, Vale da Morte aconteceu lá há mais de 3 décadas. Isso aí é uma região de Cubatão, onde é muito industrializada, uma região de São Paulo muito industrializada. Vale da Morte, conhecido e nomeado dessa forma, por quê? Porque emitia gases altamente tóxicos para toda a população. Então, era uma indústria de petroquímica, eliminava gases assim, sem nenhum tipo de filtro, e esses gases eram respirados por toda a comunidade ao redor dessas indústrias, né? O que causou, na época, por que Vale da Morte? Porque causava infecções pulmonares, mulheres gestantes, os bebês, eles nasciam com alguma deficiência congênita já, e isso só foi percebido depois que toda a população ao redor estava doente, né? Isso em 1980. Vamos lá, João. Próximo. Vamos lá, próximo. Tô aqui, mas é Vila Socó. Vila Socó, uma vila também, uma vila que existe ali, se não me engano, em 1984, né? 1984. Tubulações da Petrobras, se não me engano, isso é no Rio de Janeiro ou é em São Paulo, mas essa tubulação ela passava por baixo de uma cidade inteira, a tubulação da Petrobras, tubulação de gasolina, inclusive, sem nenhuma proteção. E um determinado dia, essa tubulação chegou a vazar e escoou por dentro da cidade. E todo mundo ficou se perguntando que cheiro forte é esse de gasolina. Conclusão, pegou fogo a cidade toda e nós tivemos aí mais de 100 mortos desse acontecimento. Vamos seguindo. Vamos lá, Césio 137, parece até uma piada, né, isso daí, mas isso aí aconteceu aqui no Brasil. Um hospital abandonado, o pessoal abandonou uma estrutura, né, de um antigo hospital e deixou lá uma máquina de raio-x, que para tirar raio-x ela precisa ter o Césio 137, que é uma substância, né, que quando você pega, ela é meio fluorescente, sabe? Enfim, catadores chegaram lá, abriram essa máquina de raio-x, levaram todo aquele Césio 137 e começaram a passar em todos os cantos, as crianças brincando, achando divertido. Porque achando que era algo bacana. Pois é, então você vê a negligência dos órgãos, né, de lidar com o próprio material, um material radioativo, né?
Aí nós temos alguns mais atuais, algumas catástrofes, vazamento de petróleo na Baía de Guanabara em 2000, petróleo danifica muito toda a fauna marinha, toda a parte de plâncton, de aves, e acaba inviabilizando. Agora vamos chegar nas barragens, né? Agora vamos vamos nos aproximar das barragens. Está acabando. Temos aí alguns históricos de barragem que vamos passar rapidamente. Cartagueses 2003 rompeu barragem. Barragem de Miraí em 2007 também rompeu. Voltando aí para a questão do petróleo, na Bacia de Campos, nós temos vazamento de alguns milhares de petróleo. E aí as duas, talvez, mais importantes para o Enem deste ano, que é agora de Mariana, 2015, né, João? Sim. E Brumadinho. Sim, Mariana. O que é que você falaria rapidamente aí para o... Então vamos lá, gente. Esses dois eventos são muito parecidos, porque as barragens que romperam, elas são do mesmo tipo e provavelmente a lama que foi despejada é do mesmo teor em termos de química, né, em termos de rejeitos, são rejeitos de minério. As diferenças pontuais que eu coloco entre esses dois acontecimentos é o seguinte: lá em Mariana você tem uma perda de vidas, né, muito inferior, você tem 19 mortos por causa dessa barragem e, entretanto, o dano ambiental é muito maior. Você tem... Agora, por que ele é muito maior? Porque essa região ela cai diretamente no Rio Doce, por isso que o Rio Doce leva diretamente todos esses rejeitos que ele pegou para uma região que vai desembocar lá no mar. Então você tem toda uma velocidade de lama, de rejeitos de minério, indo até essa... E a grande preocupação era quando esses rejeitos de minério chegarem até a região costeira, marinha, né? Então você ia ter lama tóxica invadindo toda uma biodiversidade marinha, né? Então você teve, em termos ecológicos... E Brumadinho? Brumadinho também, mesmo sistema de barragem, rompeu, só que nós temos um valor de vidas muito maior, né? Atualmente tem aqui os dados confirmados: 209 mortos e 97 desaparecidos, né? Ainda, né? Então, em termos de vida, muito maior. Agora, ecologicamente, teoricamente, é menor o dano, porque a lama ela ficou retida, porque logo na desembocadura tinha uma hidrelétrica próxima que ele assentou, que é a hidrelétrica de Três Marias. João, na semana passada nós tivemos aqui o público pedindo mais programa. O programa acabou e o público queria mais. Mensagem chegando, tá curto o programa. Né? E hoje parece que ele vai ficar curto também. Nosso tempo já está esgotado. Né? Eu preciso ler aqui, mas dizer que essas aulas cedidas por vocês, elas vão entrar no blog do Conexão Enem. Em breve a gente vai dizer, mas vai ser no site da Assembleia Legislativa, vai ter um link. E todas as aulas serão postadas lá com o nome de vocês, né, com tudo o jeito que está aí. Mas eu preciso dar um feedback aqui para os nossos telespectadores. Beleza. O Giovanni, que é seu aluno do primeiro ano, parabéns, João Gabriel. Né? O nosso amigo Bernardo, né, pedindo desculpas, dizendo que foi mais forte do que ele. O Gabriel Gomes, dizendo que você é o professor mais top. Né? Não, Bernardo, você vai se ver na prova de João Gabriel, tá bom? Ele tá lembrado disso, tá bom? Beleza? E a professora Lucila também, ela tá acompanhando o programa, e aí ela vai ter uma conversinha com você amanhã. Cauã, do primeiro B do HC, o aluno que você mais ama, segundo ele. Eu imagino esse tipo de figura, né? Exato. E aí eu acho que eu li todo mundo. Luana, eu já falei, né? Dizendo que você é o melhor professor de biologia. E aí é isso. Amigo, paramos aqui em Brumadinho, né? Tinha umas coisas para falar, eu sei disso. Mas o tempo realmente urge. Você já fica convidado para voltar em outro momento, né? Para participar conosco. Pode ser uma continuação, pode ser outra temática. Mas já fica convidado para voltar aqui para a gente debater outras temáticas importantes para o Enem. Você ficar livre também. E aí as câmaras da TV Assembleia são suas para os suas considerações finais. Então, pessoal, agradeço pela oportunidade, né? Vim aqui, professor João Maria, esse convite maravilhoso para trazer algum conhecimento, algumas informações e dizer, né, que falar rapidamente sobre esse tema. Infelizmente, né, esse tipo de coisa, só para finalizar, né? Claro. Esse tipo de tragédia acontece mais por uma questão financeira, uma ganância das empresas exploradoras de minério,
do que de fato o que se mostra na mídia, que seria uma coisa de que foi um acidente, né? Muito se diz, e os inquéritos já estão mostrando isso, que há por trás toda uma falsificação de documentos sobre a estrutura de Brumadinho, sobre a retenção dessa lama e sobre o que aconteceu. Ademais, gente, pessoal de casa que está me assistindo, muito obrigado, meus alunos, todos que acompanharam. Em casa, todo mundo mãe, assistindo. Pai, todo mundo... E satisfação enorme, gente, ter vocês aqui hoje, que tiraram esse tempo aí à noite, alguns cansados. E agradecer ao Complexo Noel de Ramalho pela gentileza de poder contar com essa aula que vocês deram lá aqui no programa Conexão Enem, que tenho certeza ajudou tanta gente no Rio Grande do Norte inteiro, que a nossa audiência também ela é no interior, muito grande. Daqui a pouco eu começo a ler as mensagens do interior que chegam aqui do pessoal que está assistindo ao nosso programa. Muito obrigado, João. Valeu, João. E a gente vai para o intervalo, volta já com o professor palmeirense, o pai de Walter Neto, que está aniversariando hoje, professor Agenor Florencio. Sai daí que a gente volta já. De volta com Conexão Enem aqui na TV Assembleia, a TV a serviço da educação. E eu disse que ia voltar, já mexi aqui nos slides do Agenor, eu disse que ia voltar falando da turma do interior, que é a audiência do interior, a audiência do Rio Grande do Norte espalhado. Conexão Enem é sucesso em todo o Rio Grande do Norte, em Patu, nossa amiga Edmilson Leão de Patu. Mandando um abraço aqui, obrigado pela audiência. Renato no Barro Vermelho, aqui em Natal, na capital. Em São José do Mipibu, meu amigo Alexandre Freire, ligado aqui no programa Conexão Enem. Né? E aí também, assistindo aqui o programa, deixa eu ver aqui, quem manda o Diego, lá de Ceará-Mirim, acompanhando o programa Conexão Enem. Muito obrigado pela audiência, em todo o Rio Grande do Norte. Nos ajude a fazer esse programa cada vez melhor. E a galera da Facex do primeiro B já está ligada aqui, torcendo, esperando ansiosamente o professor Agenor Florencio. Vamos lá, já estamos mandando todo mundo assistindo o primeiro B. Alô, um beijão para a turma do primeiro B do Colégio Facex, já ligado aqui. Ele já está aqui. Professor Agenor, boa noite. Boa noite, meu amigo João. Vai, meu amigo? Tudo bem? Mais um ano, né? Você é 10, você é parceiro. Obrigado pela presença. Coisa boa, você aqui novamente. Já estavam perguntando, cadê Agenor? É esse aqui? Dá um close aí. Por favor, um close no pai do Walter Neto. Olha aí, o Agenor Flores. Palmeirense. Fez um ano, rapaz, que a gente estava naquele jogo lá em São Paulo, lá no Allianz Parque, né, rapaz? 9 de março. Foi muito legal. Jogo do Palmeiras lá. Foi 2x0. Assistimos lá o 2x0 lá contra o São Paulo. Foi bacana aquela viagem. Foi legal demais, né? foi massa. Estávamos lá viajando a trabalho, viu? Pela educação do Rio Grande do Norte. Agenor, debatemos de forma muito interessante aqui essa tragédia de Brumadinho, os aspectos ambientais. João Gabriel deu um show aí. Pena que o tempo é curto, né? É verdade. Mas me diga agora, como o aluno pode reverter isso, né? Porque eu acho esse um tema importantíssimo para a redação, né? E falar em tema para a redação, a gente aqui nessa bancada já bateu um tema, né? Você lembra ano passado e o ano atrasado. Atrasado, já bateu o tema. Então, assim, como a sociologia pode ajudar o nosso aluno, o nosso telespectador nessa temática, né? Porque eu acho uma temática de fato muito relevante. Como os filósofos, os sociólogos, Durkheim, por exemplo, como é que ele analisaria essa tragédia, como ele entenderia isso? Vai, dê seu show aí, Agenor Florencio. Grande João, obrigado pelo convite. Primeiramente, agradecer a todos os profissionais que fizeram o convite do Complexo Noel do Ramalho, né, João? Isso. Sou muito feliz de trabalhar lá, a gente se sente bem e a relação entre a aprendizagem e a aprovação no Enem é muito direcionada. Somos muito felizes ali. Olha, João, tomando como referência essa discussão do meio ambiente, o professor João Gabriel deu um show, trouxe várias contribuições para entender o que aconteceu em Brumadinho, os efeitos ambientais desse processo. Nós também temos as contribuições da sociologia. Afinal, quem transforma a realidade, quem transforma a natureza é o próprio ser humano. E existem uma série de autores que nos levam a pensar como se deu esse processo. Por exemplo, vamos pegar a sociologia clássica e pegar o autor Émile Durkheim, ele vai trazer algumas contribuições para entender como se dá o meio ambiente dentro de uma perspectiva funcionalista. Como assim, Agenor? Basicamente, é a necessidade de entender o meio ambiente como uma tentativa de organização em que o homem transforma para organizar o meio que ele está inserido.
Então, a gente vai ter algumas contribuições que nós vamos trazer, tomando como referência o autor Emílio Durkheim, exatamente para tentar explicar como a relação entre o meio ambiente e a transformação do homem nesse processo acontece de forma simultânea. Antes de você começar a explicar, vamos aos alunos, que já são muitos, né? Vamos começar pela Ana Júlia, ela é do primeiro B da FASEX. Ela está assistindo desde o início do programa. Muito obrigado, Ana Júlia, por sua audiência. Obrigado, Ana Júlia. Né? Estão chamando você de o Homem do Tempo, né? Hashtag o Homem do Tempo. Manda um alô para o primeiro B da FASEX, a melhor turma, hashtag Homem do Tempo. Já mandei, né? E aí tá o pessoal ícone, o pessoal chamando aqui de ícone. Rapaz, esse pessoal do primeiro B da Unidade Deodoro foi construída uma relação muito bacana entre a gente. Aí eles disseram, fica pedindo para Genomicria, criar uma hashtag, a Genomicria. Eu falei que eu tenho um terreno lá no interior, que eu vou criar todo mundo lá, vou capinar tudo e criar o povo lá. O Gabriel Gomes está mandando um salve aí para você também. Continue participando, mas para concorrer ao par de ingressos, a dica é o seguinte, só vale se você participou aqui, foi lá no Instagram e seguiu o Conexão Enem. Isso, que é Natal, importante. né? Segue o Conexão Enem Natal lá no Instagram e participa do programa. Fazendo as duas coisas, você está concorrendo ao par de ingresso do Cinépolis. Além do par de ingresso, João, a gente tem uma coisa muito bacana no Conexão Enem, que toda quinta você vai ter acesso ao melhor debate voltado para o Enem. Isso é importante, né? E lembrar também, Agenor, que durante o ano nós vamos ter, o close está em você, mas eu estou falando e quem está em casa não estava entendendo nada, mas pode voltar em Agenor, faça a mímica aí, Agenor, vou falar. Fala. Olha, então agora está assim, pronto. Viu, Agenor? A gente vai ter aulões do Conexão Enem este ano. Sim. Né? E as escolas que mais participarem aqui, por isso que quando o telespectador ele participa, a gente diz, qual é a sua escola? Porque as escolas que mais participarem, nós vamos ter esse aulão voltado para essa escola. Já pensou? O aulão do Conexão Enem na sua escola, com a venda da senha revertida para a comissão de formatura? Né? Isso é bacana, né? Sim. Conexão Enem vai lá, a gente vai também, Conexão Enem estará no interior. Sim. Por exemplo, eu, dia 30 de março, o outro sábado, né? Desse sábado tem 8 dias, desse que vem é 8, né? Isso. Eu estarei em São José do Pibu, dando um aulão lá de redação. Alô, pessoal do Pastoral da Universitária, lá da Igreja de São José do Pibu. Estarei lá, dia 30, um sábado, 16 horas, em São José do Pibu, fazendo uma aula bacana com a turma lá, os estudantes que vão fazer o Enem. Tá bom? Você que é de São José, não perca essa aula, vai ser bacana. Vamos lá, Genô, vamos ver como é que Durkheim, põe lá, Durkheim e Brumadinho. Vamos ver, põe na tela, produção. Isso, nesse caso, uma forma bem interessante de pensar é, por exemplo, qual é a grande contribuição de entender o que aconteceu em Brumadinho? É só levar em consideração para o autor Emílio Durkheim, para ele, a sociedade determina diretamente a conduta dos indivíduos através das instituições sociais. Ele vai mostrar que a função do Estado deve garantir esse processo de coesão. Por exemplo, quando nós tivemos a tragédia, quem foi lá tentar reverter o processo ou até mesmo resgatar as pessoas foram os bombeiros, que representam diretamente o Estado. E nesse caso, ele vai mostrar que quando o Estado não tem o controle total das relações sociais ou as outras instituições não controlam os passos dos indivíduos, nós entramos no processo de anomia, no processo de desorganização. Quando aconteceu isso, as instituições entraram dentro desse processo meio que perdidas e nós tivemos um avanço da tragédia, como o João Gabriel bem colocou. Isso é uma coisa que acontece de forma recorrente na história recente do país. E isso fica claro como no país essa necessidade de controlar o meio ambiente através da organização da natureza e a sustentabilidade tem uma relação muito importante com a função social da natureza para os seres humanos. Então a gente vai ter essa perspectiva que, por exemplo, vocês estavam comentando que há uma grande incidência de temas voltados para a ecologia, não é assim? Isso. É uma possibilidade esse ano do homem ser pensado na sustentabilidade numa perspectiva ética. O fato do homem preservar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, ele preservar a sociedade que ele está inserido, pensando nas gerações posteriores. Isso é importante, exatamente. Fala para o Agenor mandar um abraço para o Mário das Panelas. Eita, grande Mário das Panelas. Esse menino comprou, disse que o pai dele, desde que eu conheço ele, comprou panela de R$8.000. Aí chega com essa conversa lá na sala, o grande Mário. E eu alô para o segundo A da FASEX, Capim Macio também, é a sala dele.
Um alô para o pessoal da segunda série lá, da unidade Capim Macio, um alô para a galera lá do pré-HCED lá, estamos juntos lá no complexo, né? Isso. Fazendo o melhor para que eles tenham condições de aprendizagem. Minha casa lá por 16, 17 anos. Olha, aqui é Júlia, do primeiro ano da FASEX SIC. Salve, Genô, o homem do tempo. A Genô me adota, a sua aluna preferida. Júlia, ícone sensato. Qual seria a melhor atitude que deveria ser tomada pelo governo perante a tragédia de Brumadinho? Muito Suzane, do primeiro B da FASEX Deodoro. Vou repetir. Sim, sim. Qual seria a melhor atitude que deveria ser tomada pelo governo perante a tragédia de Brumadinho? Foi a pergunta da nossa telespectadora Suzane, primeiro B da FASEX Deodoro. Obrigado, Suzane. Muito interessante essa pergunta, porque quando tivemos essa tragédia, eclodiram várias outras barragens que correm o risco de acontecer isso, e nós tivemos uma medida que aparentemente foi paliativa, mas ao mesmo tempo foi interessante, que o vice-presidente ele criou uma espécie de comissão para fazer um acompanhamento minucioso dessas barragens que estão em risco, para que a coisa possa ser melhor controlada a fim de evitar essas tragédias, não é, João? Isso. Pode passar os slides. Vamos ver os slides aí do professor Agenor. Pronto. Meu amigo, é o seguinte, pegando a discussão sobre ecologia, nós vamos ter algumas temáticas que nos ajudam a pensar dentro desse processo. Imagine que no início a discussão da ecologia era compreendida por Ernest Haeckel na perspectiva em que ele procurava entender a dinâmica apenas no mundo natural. Nós vamos ter um avanço dentro desse processo com um grande pensador, um grande ambientalista argentino, Miguel Greenberg, que ele tem uma preocupação muito grande em mostrar que no nosso atual contexto, a necessidade de pensar na sustentabilidade de acordo com a nova lógica neoliberal muitas vezes não acontece, uma vez que o homem ele vai tentar criar um sistema de sustentabilidade que não pensa no futuro. Então, de forma consequente, ele vai criar um sistema antiecológico no processo. Outra coisa que a gente vai ter também, uma contribuição muito bacana, é do pensador Leonardo Boff, que esteve aqui recentemente em Natal, na semana passada, e ele vai fazer uma defesa muito interessante, adotando o conceito de ecologia total na perspectiva existencialista. Qual é a grande contribuição dele? Segundo ele, o ser humano tem que ser pensado numa perspectiva ontológica relacionada diretamente com o meio ambiente. Ele vai fazer uma provocação bem interessante, que é, por exemplo, o que é que adianta eu fazer campanha durante a Semana do Meio Ambiente para a preservação do mesmo, dessa esfera que é tão importante, se ao mesmo tempo nem na minha própria casa eu faço a coleta seletiva do meu lixo? Então ele vai fazer um resgate da perspectiva ontológica que é colocada no existencialismo, a fim de que o ser humano possa ser livre no sentido de que a liberdade só ocorre quando ele transforma a natureza de acordo com a sua necessidade, e não numa lógica em que muitas vezes a transformação se dá de forma supérflua e voltada apenas para a manutenção dos interesses do capital. Agenor, eu queria lhe parabenizar, porque como você tem melhores alunos, todo mundo aqui é seu melhor aluno, vem. Acho que é porque é semana de prova, semana que vem. Por isso. A Ana Camille diz que é a melhor aluna da Agenor, ela dando salve pra galera, terceiro B da FASEX. Ei, terceirão B. Ana Camille, melhor aluna, né? Não, Ana Camille Ana Camille é minha melhor aluna de todos os prédios que eu tô tendo esse ano. Manda um beijo pra Maria Cristina, primeiro B FASEX, homem do tempo, Agenor me adota. Olha, tem mais aqui, tem uma pergunta aqui do nosso amigo, tem uma pergunta, acho que é do Mário das Panelas, deixa eu achar aqui. É um comentário. Agenor, a culpa é dos grandes empresários que infelizmente estão soltos, e os inocentes estão soltos. Acho que ele ia perguntar, aí não botou interrogação. Faltou esse ponto aí. Acho que ele está fazendo um comentário aqui a respeito disso. Nesse caso, a questão dos empresários é uma coisa muito mais... Porque existem outros países que fazem essas transformações do meio ambiente e fazem até dentro de um limite da sustentabilidade. O que ocorreu foi que nem o João Gabriel falou, existiram alguns documentos que não foram adequadamente colocados, os levantamentos, e implicaram nessa relação. Mas é isso, é parte do processo de aprendizagem em que, enquanto a gente tiver esperança, a gente tem que pensar no meio ambiente em que ele seja preservado não visando o hoje. É aquela lógica, vive o hoje de forma preservada para pensar no amanhã. E esse pensar no amanhã significa garantir todas as condições para que o homem possa transformar a natureza para se manter enquanto sujeito social e, ao mesmo tempo, satisfazer suas necessidades dentro de uma perspectiva ética, dentro de uma necessidade que ele não rompa os limites que são impostos dentro da lógica do capital. É por isso que você está falando sobre essas ecologias aí, Agenor? Isso. Pessoal, social, ambiental. Você vai detalhar cada uma, tem um tempinho?
né? Vou mandar um alô aqui pro nosso amigo Dudu Brito, porque tá com a família toda assistindo. Ele que é aluno lá do SEI, tá assistindo com a família toda. Um abraço aí pro nosso amigo Murilo Brito, pai, Murilo irmão e a mãe dele, Helena. E aí todo mundo ligado. Todo mundo ligado aqui no programa. Valeu. Um abraço para toda a família Brito acompanhando aqui o programa, viu? Bacana. Obrigado pela audiência. Agenor, que história é essa de ecologia pessoal, ecologia social e ecologia ambiental? Ótimo. Porque quero chamar a atenção do telespectador, você que vai fazer o Enem. É importante você se empoderar de conceitos, né? Conceitos, seja na área de outras áreas do conhecimento. Então, você está numa questão, numa redação, você usa um termo técnico de outra área, isso é importante que você domine isso, tá? Na sua redação. Ok, galerinha que vai fazer Enem, alô Dudu, professor Agenor vai falar agora o que é ecologia pessoal, social e ambiental, que é a mais óbvia, né? Mas, por favor, Agenor, detalhe isso para o nosso telespectador. Massa, muito legal, João, porque assim, nesse novo modelo de Enem, nós vamos ter uma mudança. E essa mudança que nós vamos ter vai ser tema em que o indivíduo ele tem que tomar mais decisões frente aos desafios. Imagina só se esse ano cai uma proposta de tema voltada para o comportamento ético do indivíduo frente às decisões ambientais, frente às questões ambientais. Então, existe uma série de autores que nos ajudam a pensar. Eu gosto muito da discussão de um filósofo chamado Félix Guattari, que você poderia até colocar no slide, meu amigo. Que a gente não apareceu ainda não aí? Isso, apareceu agora, show. A gente vai ter a discussão de uma obra muito legal, um livrinho pequeno. Só para deixar bem claro para o nosso telespectador, sim, que o filósofo é o que está aí, o Félix, pode pôr na tela o slide, produção, para o pessoal não confundir. Com o João O ali. filósofo não sou eu da direita, é o outro, tá bom? O Félix ali, ó. Aquele do outro lado da tela não. Né? Antes de você explicar, o Mário das Panelas, ele é bem interessado, está perguntando, já teria possível tema de redação para este ano, professor? Eu acho esse... Como nós falamos no começo, Mário, isso de tragédias ambientais, temas voltados para o meio ambiente, temas importantíssimos. Se ligue nessa temática que ela é muito válida para a prova do Enem. Isso. E Mário tem um grande potencial. Que bom. Vai ser o aluno que vem, aluno de pré. Coisa e ele boa. Tem condição de passar em qualquer curso, porque ele é muito dedicado. Coisa boa. Já estou vendo aqui pela participação dele. Então, se conecta aí com Conexão Enem, não perde o ano inteiro, que sempre, modesta parte, em 6 anos, né? Em 6 anos, nós acertamos aqui 5 vezes o tema. Né? O Conexão Enem tem 5 anos, mas nesses 5 anos nós acertamos 4. Né? Como professor, nós acertamos em 5 vezes o tema. Antecipamos. O ano passado fizemos um programa no só com a temática de redação aqui. Foi no sábado. Foi eu, você... Aí depois teve um bloco com o Ribamar, com o professor Sérgio, grande Sérgio, foi muito bacana. Então, Mário, você que está chegando agora, 2º ano, Dudu, que eu sei que está nos assistindo também, é 2º ano, fica acompanhando o programa que a gente trabalha temas importantes. Isso. Agenor, continua, vai lá, ecologia social. Vamos lá. Aí, acompanhando essa imagem nos slides, Félix Guattari ele vai mostrar que existem 3 grandes temas para serem pensados. Opa, bati sem querer. Dentro dessas questões, ele vai dividir a ecologia, numa perspectiva pós-moderna, em 3 grandes áreas. Primeiro é a ecologia social. Agenor, o que é que tem a ver a ideia de ecologia social? Ora, a ecologia social é algo voltado para o comportamento do indivíduo, numa perspectiva individual, frente às decisões de transformar ou não o meio ambiente numa perspectiva ética. No outro contexto, nós vamos ter a discussão da ecologia social para Guattari. E Guattari, quando vai falar da ecologia social, é a necessidade de pensar quais são as condições sociais de um país, de uma nação, ou até mesmo de um contexto social mais amplo, que levam à necessidade de transformar ou não a natureza de forma adequada. O que é que significa isso? Muitas vezes existem demandas que são produzidas dentro apenas de uma lógica de mercado. Por exemplo, existe um conceito que muitos pensadores usam, sobretudo na geografia, e tomando como referência a discussão do consumo, que é a ideia de obsolescência programada, que muitas vezes existem países que vivem do lixo que é produzido de forma direcionada para que o meio ambiente ele tenha uma certa ressalva e muitas vezes não existe essa recomposição do processo. O outro conceito é ecologia ambiental. Agenor, por que ecologia ambiental? Porque nesse contexto vai ser a necessidade do homem pensar o ecossistema dentro da própria manutenção do próprio ecossistema, fazendo a recomposição, fazendo a transformação, mas ao mesmo tempo se preocupando com o futuro,
como algumas empresas fazem hoje no Brasil. Agora, qual é a ideia? É necessário perceber que essa tragédia que ocorreu em Mariana, em 2015, e depois em Brumadinho, em 2019, agora é recente, é uma lógica que está por trás uma relação que é muito desigual. O consumo desenfreado, as demandas que são postas pelo mercado e a maneira como muitas vezes os homens esquecem a própria consciência para o processo de preservação do meio ambiente. Então, o autor Félix Guattari, ele vai fazer essa discussão dentro da perspectiva de ecologias, exatamente para ficar melhor alinhado entre a necessidade de pensar o ser humano nesse processo, enquanto ser social, pensar o contexto que ele está inserido, que é a sociedade, e a própria natureza em si, o próprio ambiente em si. Porque essas três esferas lá na frente, elas podem coexistir, gerando uma espécie de necessidade de manutenção linear. É tanto que ele vai usar a discussão mostrando que o conhecimento deve ser rizomático, a necessidade do conhecimento se espalhar e criar uma horizontalidade para que ambas as esferas possam coexistir sem haver danos nesse processo. Tem uma pergunta aqui bacana de uma aluna, Clara Macedo, né, do Pré-Facex. Ela está perguntando: Agenor, o Pré-Facex te ama. Clarinha. Quanto à redação, acha que economia de papel que o Enem está preocupado seria uma alternativa para a intervenção? Competência 5? Eu vou responder. Né? Por favor, tá? João. Eu vou responder. É uma alternativa, mas mais do que uma solução, uma intervenção, é uma sinalização. O novo Enem, agora com esse novo governo, não diria novo Enem, mas talvez tenhamos um Enem bem diferente, ou um pouco diferente, mas com o novo governo, com essa nova proposta que o governo se propõe, o Enem vai passar por algumas mudanças. Uma delas é essa economia do papel, a nova diagramação da prova. Sim. Isso já é uma sinalização, né, de que nós devemos poupar, economizar. Isso podemos pensar em recursos minerais, ambientais, como a gente está falando aqui, né? Então essa é uma sinalização, é uma dica que essa temática da reciclagem, da economia, essa é uma temática de um viés importante para a prova, não só de redação, mas também para a prova do Enem de maneira geral. Sim. Tá certo? Então é uma temática fundamental, né, Agenor? Isso, e é importante, João, a sua fala, porque Sim. passa exatamente por esse novo modelo de preocupação com o meio ambiente, não é assim? E é muito legal fazer o link, por exemplo, numa possível, sei lá, uma proposta de intervenção dentro da perspectiva do meio ambiente, falar desse novo modelo da BNCC, o novo ensino médio, e usar disciplinas voltadas, como o João Gabriel falou, uma espécie de uma educação ambiental. A educação ambiental, por exemplo, na educação infantil e no Fundamental 1, já gera para o indivíduo uma possibilidade dele ser socializado num comportamento mais ético e mais preocupado para manter o meio ambiente. Isso. E é legal porque a gente vai ter uma relação muito interessante entre teoria, prática, e a gente vai ter um indivíduo cada vez mais responsável com o seu futuro. Isso. É importante que o aluno na redação, atenção, principalmente este ano, que ele fuja de propostas de intervenção como agente principal dessa proposta, o governo. Exatamente. Porque o povo adora dizer, é necessário que o governo faça isso, evitem isso, procurem soluções mais exequíveis do ponto de vista das pessoas. Esqueçam, hoje nós devemos ter menos governo, certo? Menos governo, menos Estado, mais atuações pessoais, ok? Mais gente, mais pessoas, ações exequíveis. Isso é um lema do governo, proposta do governo, do ponto de vista da economia, e que também você deve pensar na proposta de intervenção. Esqueça essa história de tudo é o governo que vai resolver. Aprenda com soluções práticas do dia a dia, observe o cotidiano, né? Isso é fundamental. Vamos dar alguns alôs aqui, ó. Quando eu digo Conexão é um programa da família inteira. Boa noite, belo programa. Eu, João Vitor e minha irmã Diana, vestibulanda, acompanhando a temática do dia. Bom trabalho. Obrigado, João Vitor. Um beijão aí para Diana, nos acompanhando. Tá? Fiquem ligadinhos no programa o ano inteiro. Vamos para os outros alôs aqui. Tem alô para o nosso amigo Agenor. O Giovanni já mandou orgulho dos professores. Falou de novo aqui. Gostei do programa. Obrigado, Giovanni. Nos acompanhe. O Mário está assistindo pela internet, ele avisa aqui, mandou. Aqui nós temos o ícone sensato. Qual seria a melhor atitude? Deve ser tomada. Já foi, né? Já foi. Manda um abraço para mim, sua filha de consideração, que é a Suzane.
Manda um abraço para Suzane, enquanto eu vejo outra mensagem. Um abraço, Suzane. Aproveitar também o ensejo para agradecer aos meus colegas, meus alunos lá da Escola Estadual José Vieira, que estão acompanhando também. Estamos num projeto muito voltado, João, que tem a ver com aquela sua parceria do Quero Aprender, Sim. que é a necessidade de mostrar que aluno de escola pública também tem condições de chegar lá. Isso. Eu vim da escola pública, eu sou aluno de escola pública e é muito importante perceber que é necessário, né, João, aproveitar as oportunidades. Isso. E é também mandar um alô para minha esposa, Juliana, que está assistindo agora com o Walter Neto, o grande palmeirensezinho. Parabéns, Walter Neto. 3 anos. Papai ama você, meu filho. E a gente vai aproveitando esse momento também para mostrar que agora, nesse sábado, João, nesse domingo, estaremos em Caicó, no NIC, trabalhando filosofia e sociologia com a galera lá de Caicó. Vai ser muito bacana. Já lutou lá, vai ser bem bacana lá. Alô, Caicó. Alô, pedacinho do céu, Caicó. Um abraço pro pessoal de Caicó, muito bom. Manda um beijo para Maria Cristina, primeiro B, Facex. Maria Cristina, estamos juntos, minha amiga. Facex bombou aqui hoje também, hein? Legal. Um salve. Débora. A Débora tá pedindo um salve. Um salve para a Débora, a nossa queridinha lá da Facex, muito dedicada, menina. Agenor, melhor professor. Luiz, do primeiro ano lá da Facex, eu adoro. De que forma o governo federal deveria ter agido em relação a punições para Vale nas 2 tragédias. Mariana e Brumandinho, ele está perguntando de que forma o governo poderia ter agido em relação a punições para Vale nas 2 tragédias. Aí não é o governo, agora é o Ministério Público, né? Em termos de punição, é o Ministério Público, né? O governo deve atuar, talvez, na fiscalização dessas barragens, de forma mais uma atribuição diferente. Efetiva, uma atribuição diferente. Na punição, agora é o Ministério Público, é a Justiça. O governo agora não tem mais ingerência. O que se pode fazer é um projeto, como já existe, projeto de endurecimento das licenças ambientais. Né? É importante se aprofundar nesse tema, ele é muito amplo, desde a discussão de João Gabriel aqui, no primeiro bloco, a essa do nosso amigo Agenor. Agenor, suas considerações finais. Enquanto isso, eu vou anunciar, a produção mandou aqui o ganhador ou a ganhadora do ingresso, par de ingresso do Cinépolis, tá bom? Tá, podemos dar suas considerações? Vamos lá. Agradeço muito. Lembrem-se que nesse novo momento de Enem, fiquem atentos ao Conexão Enem, porque o João é muito alinhado com o que vem sendo discutido. Vocês vão ter aqui toda quinta um programa adequado para entender isso. E aqui foi só um início do que a gente poderia trazer para o meio ambiente, na perspectiva da biologia, com o nosso querido João Gabriel, e na perspectiva sociológica, tá bom? Agradecemos, um abraço também para o pessoal lá do Like Enem, Like Humanos, estamos juntos nesse processo. Agradeço mais uma vez o convite, meu amigo. Você é uma pessoa que, além de ser um colega de trabalho, você é um amigo, e nós levamos isso para tentar trazer o melhor para o Enem, para o nosso estado. Além de ser uma referência na nossa cidade, o programa é uma referência no estado e cada vez mais vem consolidando o seu sucesso com os temas e as discussões que vem trazendo ao longo do ano, não é assim? Isso. E só para fechar, um grande abraço para o pessoal do Complexo Educacional Noide Ramalho. Estamos lá felizes e fazendo o melhor para que a educação seja mais próxima da aprovação dos meninos no Enem. Um abraço lá para todo mundo, para a diretora Lucila, para Carol, para Rosane. Serginho do corredor, grande Serginho. Serginho, eu cheguei para dar aula lá no complexo, não era complexo ainda. Rosane já era professora de lá, viu? Ela vai ficar com raiva. Não é mais nada. Significa que ela tem experiência há muito tempo. Grande beijo para essa turma toda. Um abraço grande, muito obrigado. Ali é uma casa, é uma família, né, rapaz? Pra você ver, né? Muito bom, um local muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. É isso aí. E a gente vai, né, se despedindo de vocês. Eu vou anunciar no Instagram do Conexão Enem Natal. A gente disse quem foi o ganhador não deu tempo aqui de a gente anunciar agora. Eu disse quem ganhou o par de ingresso para o cinema Cinépolis, ok? Um par de ingresso até dezembro tá valendo em qualquer sala lá no Cinépolis, tá bom? Um abraço, Conexão Enem volta quinta-feira com mais tema importante. Se ligue no Conexão Enem Natal no Instagram, que a gente tá sempre trazendo notícias de educação. A gente volta na próxima semana agradecendo aos professores de hoje, João Gabriel e Agenor Florencio. Um abraço e até a próxima.